A figura de Maria nos inspira a fortalecer nossa fé e viver uma vida de amor e devoção a Jesus. Ela nos ensina a confiar em Deus, a ser humildes e submissos à sua vontade. Te convido agora a acompanhar essa entrevista sobre consagração a Nossa Senhora. Durante o mês de maio, que também é conhecido como mês mariano, a Igreja convida os fiéis a se unirem em oração a Maria e a explorarem suas diversas formas de devoção ao redor do mundo. E é por isso que na entrevista deste domingo nós vamos conversar com o Padre Aquino para entendermos um pouco mais sobre a importância de nos consagrarmos a Jesus através das mãos de Nossa Senhora. Então, Padre, bom dia e seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, Maria Clara. É sempre bom estar em tuas mãos. Então, para começarmos a nossa entrevista, eu queria lhe perguntar o que é e qual é a finalidade dessa consagração a Jesus por meio das mãos de Nossa Senhora. Pois bem, devemos entender o significado de consagração e está muito divulgado e que nós usamos esta palavra no nosso cotidiano. Como, por exemplo, uma pessoa que ela se consagra a seus filhos. Uma outra palavra ela se dedica totalmente a tarefas do lar, ao cuidado dos filhos. Um artista, por exemplo, quando se consagra a uma determinada obra, um cientista a uma determinada pesquisa, ali ele se consagra a determinada situação, determinada função. E a consagração, ela é exatamente isso. A pessoa se dedica a uma determinada missão, determinada ação. Sabemos que a consagração primeira e a mais importante é o nosso batismo. O batismo é a entrega da criança para Deus, para a Santíssima Trindade. E dentro deste rito, que é tão importante, tão belo, nós temos uma devoção à Virgem Maria. É uma entrega à Virgem Maria. Às vezes nós achamos que é a consagração este momento, onde o padre convida os padrinhos a se colocarem diante da imagem da Virgem Maria e ali se faz uma oração. Mas a consagração é o ato todo. Todo rito é uma consagração. Quando uma pessoa se dedica a se consagrar a Nossa Senhora, ou a Nosso Senhor por meio de Maria, é bonito isso, mas é preciso entender tudo aquilo que está por trás. Porque, veja só, tudo que nós fazemos para Deus exige um esforço, exige para nós um compromisso, uma fidelidade. Por exemplo, os que vão se casar, os noivos, eles se consagram para uma vida de santidade juntos. E não é só aquele momento, não é só o sim daquele dia, mas é diário. Por isso a consagração não é um momento, mas sim diário, onde eu vou me dedicando àquilo, às coisas de Deus, na minha vida cotidiana. Como, por exemplo, na Santa Missa, nós temos um momento que é chamado de consagração, onde até nos ajoelhamos, para dizer aquele momento mais importante da Santa Missa, onde é transformado o pão em corpo, o vinho em sangue, é uma transformação. E aí já nos diz o que é a consagração. A consagração é uma mudança total. Aquilo que a pessoa vivia, ela não vai querer viver do mesmo jeito. É uma conversão, é uma mudança, é a mudança de vida, é se consagrar, é se converter. Não dá para, depois de consagrado, viver do mesmo modo que a pessoa está vivendo. Isso é chamado consagração. Padre, e como essa consagração a Maria, ela nos ajuda, a encontrar essa fé em Jesus e a buscarmos a santidade? Se a gente caminha só o seguimento de Jesus, a gente desvia do caminho. Nós nos perdemos. E como ela já fez este caminho, ela tem o desejo de que façamos a vontade do Pai, fazei tudo e meu filho vos disser. E ela seguiu fielmente o caminho de Jesus, foi discípula fiel de seu Filho amado. Nós pedimos ela passe à frente, porque nós segurando na mão dela,
nós vamos certamente fazer aquilo que Jesus nos pede. Por isso, aumenta a nossa virtude, porque nós estamos espelhando nela. Repito, toda devoção exige uma ação. A ação é imitar a Virgem Maria no cuidado, né, na dedicação das coisas de Deus. Olha, ela cuidou tão bem de Jesus. Veja, vamos imaginar um Deus tão grande se colocou no colo da Virgem Maria, chamou-a de mamãe, amamentou nos seus seios. É assim nós queremos unir a ela, ficar perto dela e para dizer: mãe, sem a senhora nós nos perdemos. Nós queremos ir ao céu e como ela é pura, é virgem, é imaculada, nós queremos assim ser para percorrer este caminho de santidade. É o único objetivo de nosso Senhor, a salvação, que todos sejam salvos. E nós buscamos estes meios e a consagração um meio forte, eficaz, para que possamos encontrar a salvação, que é Cristo nosso Senhor. E quais são os benefícios espirituais dessa consagração? Só temos a ganhar. Nós nunca perdemos, né? Primeiramente porque a pessoa se dedica a cada dia. Ela vai cada vez mais usando as armas do cristão. Veja, não tem como a pessoa se consagrar e não ir à missa, e não rezar o Santo Terço. Não são instrumentos, não são atos exteriores, como por exemplo o uso do véu, ou o uso de uma corrente, ou colocar uma cruz no pescoço. Não são estes acessórios e nos identifica que somos consagrados a Nossa Senhora ou temos uma missão especial, mas toda a nossa vida é uma vida e exala a Cristo, a Cristo. Por isso, nós não vamos nos preocupar adereços, acessórios, mas sim ler as Sagradas Escrituras, uma arma poderosa, rezar o Santo Terço, né? Participar da missa, também buscar os sacramentos. Como a consagração não é um ato público, não é algo que precisa do sacerdote, nós podemos ficar tranquilos, porque quando nós imitamos a Virgem Maria, olhando as Sagradas Escrituras, foi a mulher do silêncio, que não precisou ter holoforte, não precisou que as pessoas conhecessem a sua vida, mas Deus sabe de tudo aquilo que ela fez. Não é preciso alguém estar elogiando, mas o importante é que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, para finalizarmos a nossa entrevista, eu queria saber quais são as diversas formas de nos consagrarmos a Maria. Não é somente uma, mas são várias. Os santos, ao longo dos séculos, nos ensinaram como é importante o auxílio da Virgem Maria. A Igreja, como toda, diz isso. Como nós falamos, mãe da Igreja, somos, né, filhos de Maria. Se espalhou muito e a maioria hoje conhece a partir do tratado da verdadeira devoção de São Luís Montfort. Mas não é só esse, do século XVIII, mas são muitas outras formas, métodos e nós consagramos. A primeira, como nós falamos, lá no batismo, e pode ser no rito do batismo ou em outro momento, e que se renova a toda vez que nós cantamos a consagração e fazemos a oração. Não é um método eficaz, mas sim a sua fidelidade, o seu compromisso com a consagração. Você mesmo pode fazer uma e assim rezar com fé, entregando a sua vida a Deus por meio de Maria. Então, Padre, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Em Tuas Mãos, de estar cedendo o seu tempo para esclarecer essas dúvidas que são tão importantes. Eu agradeço. Amo a Virgem Maria e é sempre bom a gente conhecer aquilo que a Igreja nos ensina. É sempre bom amar a Virgem Maria porque ela nos leva para Deus.